tranquilamente, todos? Bom, hoje, né, nós vamos fazer aí uma continuação daquela nossa aula de revisão geral de conteúdos que a gente começou aí no dia 14 de dezembro. Né? Então, no dia 14 de dezembro, prevendo aí uma avaliação que seria no dia seguinte, né, eu comecei a fazer a revisão geral aí de conteúdos, mas a avaliação ela foi adiada, né, e veio aqui, então, o dia 9 de fevereiro. Né? Então, estamos aqui em 8 de fevereiro e eu vou continuar a discutir, então, a nossa revisão de conteúdos aí, né, falando um pouco sobre as oxidações biológicas. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, olha só, na quinta-feira, o professor Fábio está usando esse horário aqui de 8 horas, porque se eu não estiver usando o horário de 8 horas, eu poderia... tá usando sim, a Ana Carolina disse ali, né? Então, assim, nós ficamos com a nossa aula aí no horário, então, de 9h50 às 11h30, conforme planejado, então. Tá? Nós, então, hoje vamos falar um pouco aí a respeito das oxidações biológicas, né? E vocês, durante aí esse módulo, aí, né, viram, né, estudaram, né, porque esse programa ele é construído aí dessa maneira, né? É uma aprendizagem aí que é centrada no estudante, né? Então, vocês estudaram aí, né, que esse processo de oxidações biológicas, né, ele é constituído em 3 etapas. Uma etapa em que a gente vai converter os combustíveis orgânicos presentes na nossa alimentação e ou no nosso organismo, né, que constituem aí a glicose, os ácidos graxos, aminoácidos, né, em um único tipo de combustível, que é o grupamento acetila ligado a uma coenzima, que é a coenzima A, na forma, então, de acetilcoenzima A. Uma vez, então, que a gente tem aí essas moléculas de acetil-CoA, elas entram em um processo oxidativo cíclico, tá? Cujo objetivo é retirar os átomos de hidrogênio dos átomos de carbono da acetil-CoA, né? E isso, então, levando à transferência desses átomos de hidrogênio para coenzimas de oxirredução, tá? NAD, FAD, né? E a conversão dos átomos de carbono da acetila, da acetil-CoA, em CO2. Tá? Numa terceira etapa das oxidações biológicas, os átomos de hidrogênio dessas coenzimas reduzidas vão ser transferidos para componentes da chamada cadeia de transporte de elétrons, cujo objetivo aí, né, é transferir os elétrons para o oxigênio formando água, tá? E com a liberação de energia associada a essa transferência de elétrons, fazer a conservação da energia sob a forma de moléculas de ATP, gerando aí moléculas de ATP. Né? Vocês se depararam aí, logo no início aí dessa unidade, com essa situação, problema aí, né, de um estudante que sofreu aí uma intoxicação e veio a óbito aí, né, por usar aí um medicamento que atualmente ele é licenciado aí, né, para uso como defensivo agrícola, como agrotóxico, né? E isso diz respeito ao catabolismo energético, né? Ao ciclo do ácido cítrico, à cadeia de transporte de elétrons, né? Então, isso aparece aí, né, como um estímulo, né, para vocês estudarem aí essa via metabólica, essas vias metabólicas, esses processos metabólicos. Né? Essa situação, problema, né, ela foi derivada aí a partir de uma notícia, né, que eu li aí nessa época, nesse jornal aí, no BBC, né, no BBC Brasil, né, que é uma imprensa assim, de alto nível, hein, né, que tem editoria de natureza científica, né,
e faz reportagens aí, né, aparentemente aí sem maiores defeitos aí, de tal forma que é bastante interessante, com toda certeza, esse tipo aí de notícia. Então, a situação, o problema foi construída a partir dessa notícia. Assim, de lá para cá, né, outros relatos aí dessa natureza já apareceram, né? Eu já cheguei até a mudar aí o relato aí dessa situação, problema, para um outro caso aí também do Reino Unido, né? No Brasil já aconteceram aí várias vezes, só que as reportagens que a gente tem aí nos jornais brasileiros, normalmente elas são, deixam bastante a desejar aí, em termos dessa editorial de natureza científica. Então, eu prefiro conservar aí, essa fonte aí, né, do BBC, né, por ser assim, mais confiável aí, né, mais correta com toda certeza. Porque essas oxidações biológicas, né, e a própria situação, problema que dirige vocês aí para o estudo das oxidações biológicas, fala aí em catabolismo energético, em energia, né? Então, nós fizemos aí uma breve visão geral aí de bioenergética, né, que diz respeito aí, né, aos potenciais termodinâmicos, né, a energia livre, a entalpia, a entropia, e a gente centrou maiores esforços aí na discussão da energia livre, né, que está associada a uma constante de equilíbrio aí das reações químicas, né, a uma variação de energia livre padrão e uma variação de energia livre fora das condições padrão, né, e isso tudo relacionado com equilíbrio e espontaneidade de reações. Então, quando a gente tem uma reação química qualquer, e como uma reação catalisada no metabolismo, ela está associada a uma variação de energia livre. Tá? E essa variação de energia livre tem um componente, né, que é a variação de energia livre padrão. Essa variação de energia livre padrão eu posso obtê-la também na situação aí de equilíbrio, né, em que o ΔG é igual a zero. Né? Então, o ΔG0 vai ser igual a menos RTLM de Keck. Né? Inclusive, normalmente, aí, os nossos livros de bioquímica dirigem toda a discussão aí dessa espontaneidade, equilíbrio de reações, usando só a variação da energia livre padrão, tá? Que é aquela também que é obtida nas chamadas CNTP, né? Pressão, atmosfera, temperatura, 20 graus Celsius, pH 7, concentração de reagentes e produtos. Tá? Pelo fato do pH ser inserido aí, nas outras condições aí, padrão, no CNTP padrão, normalmente a gente se refere a essa variação de energia livre aí, né, como ΔG'0 ou ΔG0', né, que é igual, então, a menos RTLM de Keck. Tá? E assim, a partir aí dos valores da própria constante de equilíbrio, tá, eu posso predizer aí, o sinal aí da variação da energia livre, né, se eu vou ter liberação, tá? Ou se o processo já vai estar em equilíbrio, ou se eu vou ter, então, o consumo de energia livre no sentido direto da reação. Tá? Se eu tenho a liberação, a reação espontânea no sentido direto. Se o processo já está aí no estado de equilíbrio, a constante de equilíbrio é igual a 1, tá? Nós estamos aí já no equilíbrio, né? E se nós temos uma constante de equilíbrio menor que 1, o processo espontâneo no sentido inverso. É uma coisa assim, bastante óbvia, né? A mera inspeção aí da constante de equilíbrio já nos diria isso, independentemente dessa questão da energia. Tá? Então, constante de equilíbrio maior do que 1 significa que a concentração de produtos é maior do que a concentração de reagentes. Tá? O que significa que a reação correu da esquerda para a direita. E se ela ocorreu da esquerda para a direita, tá? Isso significa que a reação ela está associada, então, a uma liberação de energia nesse sentido. Tá? E quando a gente tem, então, essa constante de equilíbrio aí menor do que 1,
a variação da energia livre vai ser positiva, né? Tem um consumo de energia, o processo espontâneo aí no sentido reverso. A gente viu que as reações do metabolismo, né? Cada uma delas tem uma variação de energia livre. E que essas variações de energia livre, em reações sequenciais, elas são aditivas aí, né? De tal forma que eu posso somar essa variação de energia livre em reações subsequentes aí do metabolismo para ter a variação da energia livre do processo como um todo, né? Isso é bastante importante porque, às vezes, eu tenho uma reação que não libera energia, né? Digamos que seja essa reação aqui, que ela não seria espontânea, mas se essa reação inicial libera bastante energia, ela favorece a ocorrência da reação seguinte. Tá? Então, isso é a base, inclusive, tá? Da utilização aí, de energia, de uma forma corrente de energia, de uma moeda corrente de energia aí, no metabolismo, que é o ATP. Tá? Se vocês verem aí os livros de bioquímica, né, o tempo inteiro eles estão fazendo aí associações aí, né, do metabolismo, aí, dos processos de equilíbrio, aí, com essas questões aí da economia, né, até chamando aí, né, o ATP de moeda corrente aí da energia. Né? Então, exatamente porque isso tem uma semelhança muito grande aí, com o mundo aí da economia, aí, né, de uma maneira geral. Então, o ATP ele pode ter a quebra aí de suas ligações aí anidrido-fosfóricas, né, levando à liberação de energia. Então, a quebra dessa ligação, formando aí ADP e fosfato inorgânico, né, então liberando uma quantidade aí de 30,5 kJ por mol, ou de 7,3 quilocalorias por mol, que é o equivalente a 30,5 kJ por mol. Eu até destaquei aí, né, que a quebra, né, da ligação exige aí, a energia de ativação da quebra. Tá? E essa energia de ativação da quebra é logo associada à liberação de uma grande quantidade de energia, que está vinculada aí à ocorrência da quebra da ligação, efetivamente. Até fiz uma comparação aí, né, do ataque lá das Torres Gêmeas, né, o avião colidindo lá com uma das torres, né, e isso, então, perturbando a estrutura, né, da torre, né, e levando, então, a desabamento aí da torre, né, com a liberação aí de uma quantidade de energia dada em megatons, aí uma quantidade de energia bastante grande, né, e essa liberação da energia, ela está associada aí, tanto quanto eu tenho a quebra do ATP levando à liberação só de ADP e fosfato, quanto quando eu tenho a quebra do ATP levando à liberação de AMP e 2 fosfatos inorgânicos aí, né? Quando eu tenho essa quebra completa, aí, normalmente a quebra ocorre assim, ATP em AMP mais pirofosfato, e o pirofosfato sendo quebrado, levando à formação de 2 fosfatos. Tá? Então, a energia livre liberada nesse processo é o dobro da energia livre liberada na quebra de um ATP só. E, por isso, a gente fala aqui em 2 equivalentes energéticos de ATP, tá? Porque tudo foi proveniente aí do mesmo mol, da mesma molécula de ATP. Tá? Então, é uma questão significante, né? O fato do ATP ter sido escolhido aí durante a evolução aí, como esse intermediário comum, como essa moeda da transferência da energia, está associada ao valor intermediário aí de hidrólise de ATP, a quantidade intermediária de energia usada para a formação, mas também liberada quando a gente tem a hidrólise do ATP. Tá? Então, isso é bastante relevante, né? Habilitou a gente aí a entrar aí na discussão a respeito do ciclo do ácido cítrico, né? E nós começamos, então, essa discussão do ciclo do ácido cítrico, né?
que é, então, essa via intermediária ou final aí das oxidações biológicas, né? E justificamos por que começamos aí, pelo meio ou pelo fim, exatamente porque isso permite a gente entender como é que as coisas são feitas, né? Inclusive, até porque também o ciclo do ácido cítrico não é uma via só de degradação, ele é uma via também de biossíntese. E estudando primeiro esses processos, a gente tinha, então, a habilidade já de estar estudando também os processos de biossíntese. Tá? Então, por isso que a gente começou nesse sentido. Como uma outra forma de ajudar vocês e de estimular vocês ao estudo aí dessas questões, além aí da proposição dessa situação problema, né? E é assim durante todo o módulo, né? Eu mandei também para vocês uma atividade assíncrona, com questões aí que dizem respeito ao âmbito dessas oxidações biológicas. Tá? Então, a gente viu aí, né, que o ciclo do ácido cítrico, como via intermediária, usa como combustível o grupamento acetila da acetil-CoA. Então, aqui eu tenho toda a estrutura da coenzima A, que é um nucleotídeo aí, né, associado aí a uma molécula que é derivada de uma vitamina, que é o ácido pantotênico, né? Então, isso é bastante relevante, hein? A gente até viu que essa vitamina é a vitamina B5, aí, né? E que ela vai formar a estrutura da coenzima A. E como que ela forma essa coenzima A, né? E a coenzima A, inclusive, não é a única coenzima que é usada na reação em que o piruvato, né, que é uma fonte importante de acetil-CoA, é convertida nessa forma de combustível aí, que é usada no ciclo do ácido cítrico. A gente viu que o processo também vai usar, além aí da coenzima A, nicotinamida adenina dinucleotídeo, né? Que, assim como a coenzima A tem origem no ácido pantotênico, o NAD tem origem na niacina, usa também tiamina pirofosfato, que tem origem na vitamina tiamina, ácido lipóico, que é uma coenzima de origem não vitamínica. Então, essas coenzimas são utilizadas aí, né, juntamente aí com a coenzima FAD, né, flavina adenina dinucleotídeo, derivada aí da vitamina que é a riboflavina, né, para formar acetil a partir de piruvato, tá? A reação é uma reação complexa, né? Então ocorre aí em várias etapas, né? E em etapas diferentes a gente tem então a utilização dessas coenzimas derivadas dessas vitaminas. Eu até aproveitei a ocasião aí para discutir com vocês a relevância da alimentação, da nutrição equilibrada, tá? No metabolismo normal, tá? Inclusive no desenvolvimento, lá desde a gestação, tá? No crescimento e na manutenção de um indivíduo adulto, né? Esses fatores nutricionais, eles são essenciais. Deficiências desses fatores nutricionais vão levar aí a prejuízos de natureza metabólica. A pessoa pode ter a ingestão da energia, mas ela vai ter aí a deficiência nos processos geradores da energia. E em outros processos, não é só na questão energética que a gente centra aqui nessa unidade que é a das oxidações biológicas. Então, esse piruvato, né, ele pode ser formado aí a partir aí da glicólise, né, mas existem várias outras moléculas aí, né, que podem formar o piruvato. E mesmo o acetil-CoA, que pode ser formado a partir do piruvato, pode ser gerado aí diretamente de várias outras moléculas, como dos ácidos graxos, né? E de alguns aminoácidos que vão formar, então, diretamente aí esse acetil coenzima A. Tá? Então, o acetil-CoA, além aí do piruvato, né? E dos carboidratos que geram aí esse piruvato, o acetil-CoA pode ser formado aí a partir da beta-oxidação de ácidos graxos. Tá? Então, isso é bastante relevante, né?
Além disso, a gente pode formar acetil-CoA a partir aí do catabolismo de aminoácidos, de uma maneira geral, né? Pode formar acetil-CoA a partir da oxidação energética do etanol nos hepatócitos, no fígado, tá? Uma questão aí bastante importante, que inclusive tem relação com uma outra situação, problema, e que posteriormente vocês iriam ter aí disparada, aí, né, que inclusive já fizeram até o segundo fechamento aí dessa situação, que a gente vai estar discutindo aí também, tá? Mas para isso precisa de evoluir um pouco mais aí no nosso estudo do metabolismo ainda, né? O ciclo do ácido cítrico ocorre na mitocôndria, né? Maior parte das enzimas, ou seja, todas, né, com exceção da enzima que é a succinato desidrogenase, todas estão localizadas na matriz mitocondrial. Só a succinato desidrogenase está localizada aí na membrana mitocondrial interna. Eu lembro aqui que a mitocôndria ainda tem uma membrana externa, né, que é pouco seletiva, e a membrana interna bastante seletiva, aí, né, e isso é muito relevante aí nas funções aí da mitocôndria na geração da energia. Então, o ciclo do ácido cítrico ocorre através de uma sequência de 8 reações catalisadas enzimaticamente. Dentre essas 8 reações, a gente destaca aí essas reações 3, 4, 6 e 8, que são reações em que há oxidação por desidrogenação, em que átomos de hidrogênio são transferidos para coenzimas de oxirredução. 3 das vezes para NAD, 1 das vezes para FAD. E destaca também a reação em que nós temos aí a produção de GTP, tá? E esse GTP, então, podendo ser contabilizado aí, né, como ATP, já que ele pode ser facilmente convertido em ATP, que vem a ser, então, a moeda corrente de energia, que é usada mais frequentemente para transferência da energia no nosso organismo. Essas reações aí de oxirredução, né, compreendem a reação da isocitrato desidrogenase. A gente até mostrou aí para vocês mecanisticamente, né, como é que a porção reativa do NAD, derivada da niacina, que é a vitamina, vai então receber aí no hidrogênio num processo que ocorre com a liberação de um próton que vai ficar livre no meio, tá? Então, isso é um motivo reacional. Toda vez que eu tenho a utilização de NAD, eu vou formar NADH e vou formar um próton associado aí, né? Além aí do derivado aí da reação, que nesse caso é o alfa-cetoglutarato. Então, a reação que libera bastante energia, né, para formar o NADH mais H+, e uma quantidade de energia suficiente ainda para fazer com que a reação seja francamente espontânea. A outra reação de oxirredução que ocorre é a conversão do alfa-cetoglutarato em succinil-CoA, né, que vai usar aí a coenzima A, e que usa como coenzima o NAD, formando NADH mais H+. É uma reação de oxidação por desidrogenação. A coenzima, a enzima é uma desidrogenase, requer a ação de uma coenzima de oxirredutase. Essa de oxirredução, essa coenzima é o NAD, e nós temos a formação do NADH mais H+, aí nesse processo, né? Num processo que ainda, olha só, libera uma quantidade muito grande de energia. Além da energia liberada, que foi usada para a formação do NADH mais H+, uma quantidade que seria suficiente para produzir um ATP foi liberada. Mas por que não produzir o ATP se o propósito é produzir ATP? É porque, assim, eu preciso de ter espontaneidade nas reações, tá? Algumas das reações, elas vão ter um ΔG positivo, tá? E o somatório precisa ser francamente negativo para o processo como um todo ser um processo de natureza espontânea, tá?
Então, é uma coisa interessante. Em algumas negociações vai ter prejuízo, em outras vai ter lucro, né? No final, você deve ter um lucro aí para manter o comércio, aí, né? A empresa funcionando, né? Então, assim, mais uma comparação aí, né? A pessoa tem lá um comércio, né? Faz oferta lá em alguns produtos, vai vender alguns até por preço assim, igual ao preço de custo, né? Ou abaixo do preço de custo, né? E outros com um preço a mais, né? Para atrair o cliente para ele comprar, para ele poder, então, ter um lucro aí, né? Para vender um volume expressivo, né? Então, assim, bastante interessante, com toda certeza, como todo o metabolismo aí está vinculado a essas questões aí da economia. Tá? A Ana Cláudia está perguntando, na reação 4, as coenzimas seriam apenas CoA-NAD complexo enzimático, né? Então, naquela reação que eu mostrei aqui anteriormente, né, do alfa-cetoglutarato a succinato, essa reação, assim, eu estou mostrando ela aqui de uma maneira simplificada, né? Porque ela é exatamente análoga, viu, Ana Cláudia, né? A reação da piruvato desidrogenase. Então, ela usa coenzima A, né? Mas vai usar também a tiamina pirofosfato, vai usar o FAD, vai usar a nicotinamida adenina de nucleotídeo, o NAD, tá? O ácido lipóico, né? Então, as outras coenzimas também são usadas aí, né? Porque mecanisticamente essa reação ela é idêntica aí à reação lá da piruvato desidrogenase, tá? Normalmente os livros textos aí quando falam da reação da piruvato desidrogenase geral vão mostrar ela também assim, tá? Isso aqui é a reação assim, estequiometricamente balanceada ao final do processo, né? Usa a tiamina pirofosfato, mas ela é reciclável, usa o FAD, mas ela é reciclável, usa o ácido lipóico, mas ela é reciclável, né? Mas na reação ao final eu tenho aí a formação de NADH mais H+, o consumo aí para geração do produto da coenzima A. Por isso, viu, Ana Cláudia, que a reação, então, ela, de uma maneira estequiometricamente equilibrada, aí, ela é simplificada dessa maneira. Tá? Outra reação aí de oxirredução que a gente tem é a conversão do succinato. Ok, Ana Cláudia? Tá? É a conversão do succinato em fumarato, né? Então, essa conversão aí do succinato em fumarato, ela envolve aí um processo de oxirredução por desidrogenação, a enzima é desidrogenase, essa desidrogenase requer uma coenzima de oxirredução, e essa coenzima é o FAD, vai formar FADH2. Inclusive, nessa reação, olha aqui, tá? O ΔG foi de 0 kJ por mol. Tá? Então, essa reação ela estaria em um estado de equilíbrio, mas associada a outras reações cujos valores de ΔG foram francamente negativos, isso permite aí que o processo possa ser um processo que leve aí a espontaneidade associada aí à liberação de energia. Lembrem-se vocês que essa reação é aquela inibida pelo malonato, né? Que é um análogo estrutural aqui do succinato, né? Que vai competir aí com o succinato pelo centro ativo da succinato desidrogenase, né? Como essa succinato desidrogenase ela está associada ao complexo 2 da cadeia de transporte de elétrons, né? O malonato também vai funcionar aí como uma substância inibidora aí da cadeia de transporte de elétrons, né? Além de estar inibindo aí o ciclo do ácido cítrico, né? Então, eu tenho também essa outra reação aí de oxirredução da malato desidrogenase, que é a oitava e última das reações do ciclo, né? Em que eu tenho aí a oxidação por desidrogenação, a enzima é uma desidrogenase, requer uma coenzima de oxirredução, essa coenzima é o NAD, vai formar NADH mais H+. Inclusive aí também, olha só, com ΔG positivo. Tá? Então, dependendo aí da energia liberada em processos anteriores. Tá?
Inclusive, esse ΔG positivo, ele reflete aí várias situações em que nós vamos ver aí o oxalacetato sendo convertido em malato. Tá? Na gliconeogênese ativa no fígado, isso vai ter que acontecer. O ciclo do ácido cítrico lá vai ter que andar para trás. Tá? Coisa curiosa, né? Uma coisa, mas bastante importante, a gente vai ver. E isso não vai significar que a pessoa vai morrer aí, né? Porque existe lá no fígado a geração de energia por beta-oxidação de ácidos graxos, né? A beta-oxidação passa a ser uma via metabólica acoplada diretamente à cadeia de transporte de elétrons, né? A gente vai ver isso aí já, em breve, aí no nosso estudo. O nosso processo aí do ciclo do ácido cítrico, né? As oxidações aí nessa via, ele é todo regulado, né? Embora, olha só, tudo isso tenha sido derivado aí dos equilíbrios aí, da fisicoquímica, né, da termodinâmica, das condições de equilíbrio associadas a esses processos, aí, né, a natureza ela gerou aí, né, locais específicos para a regulação. Tá? Exatamente porque o organismo vivo ele não pode esperar pela regulação, pela lei de ação das massas. Ele não pode esperar pelo equilíbrio. Se esperasse pelo equilíbrio, as pessoas iam morrer aí rapidinho, aí, né? Os organismos vivos iam morrer rapidinho. Tá? Então, é preciso aí ter outras instâncias regulatórias que não aí, a lei da oferta e da demanda, a lei de mercado. Isso é bastante interessante, né? Assim, eu até acredito que em economia, tá, as pessoas deviam estudar aí equilíbrio, aí, né? Fisicoquímica, aí, né? Equilíbrio, cinética, termodinâmica, cinética, para elas entenderem bem, né, essas questões da economia, né, que é diferente aí, do que algumas pessoas colocaram na cabeça, aí, né, e repetem aí, de uma maneira assim, até inconsequente, aí, né, sem de fato entender aí das questões de equilíbrio, né, que estão associadas aí às leis de mercado aí também, né, com toda certeza. Inclusive essa visão, né, de termodinâmica e cinética, isso é essencial aí, né, em tudo de uma maneira em geral, a gente ter essa abordagem aí, né? Então, assim, eu até falei, eu destaco aqui, né, dando os exemplos aí, né, que a gente tem, assim, né, o ATP, o NADH mais H+, inibindo alostericamente as enzimas aí, né? Então, assim, o que reflete a situação em que a energia já foi fornecida, isso vai desacelerar o processo. É como se, na linha de produção, você soubesse que tem aí um excesso aí de oferta, né? E o produtor lá logo já fosse desacelerar a produção, né? Então, eu preciso de ter, assim, essa interligação aí, né? Essa dinâmica aí no mercado, aí, né? Efetivamente, né? E, por outro lado, assim, o tempo inteiro, né? Se a matéria-prima para gerar o produto energia que está alta, né? O ADP, o AMP, né? Aí a gente tem a ativação da via energética, né? Então, isso segue aí a questão aí da lógica energética do metabolismo, que é a lógica associada à lei de ação das massas, que é a lógica associada ao equilíbrio, aí, a fisicoquímica, né? E dentro de uma perspectiva cinética, como a gente precisa entender aí essas questões aí, né? Esse ciclo do ácido cítrico que a gente viu aí, desses processos catabólicos, não é exclusivamente uma via catabólica. Ele está envolvido aí na biossíntese de uma grande quantidade de produtos, de derivados metabólicos, né? Que a gente vai estar vendo aí, né? Logo com os carboidratos aí, né?
na biossíntese aí de carboidrato, na gliconeogênese, lá, por exemplo, né, a gente vai ver aí que nós vamos passar pelo ciclo do ácido cítrico para produzir a glicose. Nós vamos passar pelo ciclo do ácido cítrico para fazer a lipogênese, né, colesteroidogênese, esteroidogênese, né, para fazer a biossíntese de aminoácidos, de purinas, de pirimidinas, né, para fazer a biossíntese de porfirinas, né? Então, coisas altamente relevantes aí estão associadas a esse ciclo aí, tá? Então, o ciclo do ácido cítrico, ele permite que dois átomos de carbono da acetila da acetil-CoA vão produzir CO2. O Lucas Rodrigues está perguntando o quê? Você já comentou, mas qual é a ação do cátion cálcio no ciclo do ácido cítrico? Tá? Então, assim, existem outras lógicas associadas a esses processos de natureza regulatória, né? E uma dessas lógicas é a lógica hormonal. Tá? Então, associado aí à ação aí de alguns hormônios, aí, da adrenalina, do glucagon, tá? Nós temos aí a necessidade de hormônios de natureza hidrofílica que não vão entrar na célula. Nós temos a necessidade aí de segundos mensageiros, de mensageiros finais aí na regulação. Tá? Então, essa elevação de cálcio, ela reflete aí, né, essa lógica hormonal. Tá? Então, a lógica hormonal, ela tem também uma relação aí, né, com a lógica físico-química, né? Mas ela tem assim um mecanismo aí, né, um meio de campo aí, né, com a lógica diferente, né, que é a lógica aí da transdução de sinal desses hormônios hidrofílicos. Então isso está associado aí a processos em que a gente tem, por exemplo, aí a liberação aí de glucagon, né, a liberação de adrenalina, né, favorecendo aí o catabolismo aí de natureza energética, né, essa lógica, nesses mecanismos regulatórios aí hormonais, a gente vai abordar aí num outro momento aí. Então, essa ação do cálcio pode estar associada à contração muscular também, né? Então, assim, em cada tipo aí de célula e de tecido, isso vai ter implicações aí de natureza diferente, tá? Então, quando eu tenho aí lá no tecido muscular, tá? Isso tem uma vinculação também aí, né, com processos associados à liberação da energia sob a forma de ATP, para permitir aí a dinâmica da contração muscular. Viu, Lucas? Viu, Bianca? Né? Então, assim, existem outras lógicas intrínsecas a outros processos aí de natureza regulatória, né? E lógicas que são específicas aí para cada tipo aí de célula, de tecido, né? Que a gente vai estar se ocupando aí na medida que a gente for estudando aí o metabolismo e for falando aí dos processos regulatórios, aí, inclusive entrando aí com essa questão hormonal, aí, com a regulação hormonal. Então, no ciclo do ácido cítrico, os átomos de carbono são convertidos em CO2, os dois da acetila, e os hidrogênios são transferidos aí para coenzimas de oxirredução. 3 NADH+H+, um FADH2, e ainda tem energia suficiente para formar ali um GTP que vai ser convertido em ATP. Tá? Então, essas coenzimas de oxirredução reduzidas vão fazer link, aí, vão fazer ponte, tá? Com uma outra via, que é a cadeia de transporte de elétrons. Então, assim, são 3 mais 1, 4 coenzimas reduzidas, né? São esses 8 átomos de hidrogênio. Então, uma associação aí com 8 elétrons. Isso a partir de um acetil. Né? Se for de 2 acetil proveniente de uma molécula de glicose, aí vão ser 6 NADH+H+, 2 FADH2, 2 GTP. Tá? Então, uma estequiometria que a gente usou lá na glicólise. Mas, então, assim, o que vai acontecer com essas
coenzimas de oxirredução. Então, essas coenzimas de oxirredução, elas vão ser usadas aí na via das oxidações biológicas, que é a cadeia de transporte de elétrons. Então, como mais um instrumento aí, né, para levar vocês a estudarem aí antes aí da aula, aí, né, essa questão aí do transporte de elétrons, aí o professor propôs aí essas questões, né, importantes aí, né, que junto lá com a situação problema estão ajudando vocês aí nesse processo então dinâmico aí, né, de aprendizado centrado no aluno. O professor está só assim tentando, né, induzir, motivar vocês a estudarem aí essas questões que são complexas, mas que se tornam simples na medida que a gente consiga entender aí os fundamentos, os princípios associados. Então, lá na cadeia de transporte de elétrons, nós temos esses complexos aí. Complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. O 1, que é uma oxirredutase, uma NADH+H+, coenzima Q oxirredutase. O 2, que é uma succinato coenzima Q oxirredutase, tá? Que compreende aí essa atividade aí da succinato desidrogenase. O 3, que é uma coenzima Q citocromo C oxirredutase. E esse 4, que é a citocromo C oxidase, né? Vai estar fazendo a transferência agora aqui só dos elétrons, né? Até aqui de elétrons associados a hidrogênios. Aí eu tenho a separação aí dos prótons, né? E eu vou ter, então, ao final, aí, a transferência só dos elétrons para o oxigênio com a formação aí de óxido, tá? Inclusive, eu lembrei vocês aí dessas estruturas aí, das espécies reativas de oxigênio, da molécula de oxigênio, como é, né? Do óxido, que vai ser formado, então, né? Quando um átomo de oxigênio ele ganha os elétrons aí na cadeia de transporte de elétrons, né? Então, se eu tiver aqui um átomo de oxigênio, tá, ganhando aí 2 elétrons e 2 prótons, nós temos a formação aí de óxido e de água, de óxido de hidrogênio, né? Que uma vez dissociado pode formar o ânion hidróxido. E o próton? Por que você não botou o próton? O que eu estou mostrando aqui são as espécies reativas de oxigênio, né? Então, o próton ele ficou de fora, né? E essas espécies reativas compreendem também o ânion superóxido. Né? Então, quando a molécula de oxigênio recebe um elétron, a gente vai formar esse ânion superóxido. Quando a molécula de oxigênio recebe 2 elétrons, vamos formar o peróxido, e o peróxido forma o peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio, se quebrado, aí pode formar o radical hidroxilo. Tá? Então, na dinâmica dos processos oxidativos, nós vamos formar o superóxido, que vai ser convertido em peróxido, para ser convertido em água e ou em oxigênio, né? Mas esse peróxido de hidrogênio pode ser convertido no radical hidroxilo, se ele não for combatido. Né? Então, isso vai fazer com que a pessoa tenda a ter aí um assalto oxidativo, uma agressão oxidativa, que tem implicações aí mutagênicas, inclusive. Né? Inclusive, assim, eu até destaquei aí o fato que esse peróxido de hidrogênio ele pode vir até de fontes exógenas. Né? Então, a utilização aí de peróxido de hidrogênio aí, né, como conservante aí em alimentos, aí, como leite, por exemplo, né, é uma prática assim, criminosa para a saúde pública. Né? Então, uma coisa imperdoável, né, se a pessoa estudou um pouco aí dessas questões metabólicas, aí sabe das implicações aí, desse produto. Aí. Algumas pessoas, diante aí desse tipo de crime, né, tendem até a atenuar, né? Mas, assim, isso é muito grave, né, porque tem implicações assim, com a geração de doenças para a população
de uma maneira geral, né, tem um grande impacto aí na saúde pública e nos gastos do governo, com toda certeza. Né? Por que os elétrons fluem do NAD, né, do FAD, para o oxigênio molecular? Então, eles fluem no sentido dos componentes que têm um maior potencial de redução. Tá? Então, é o oxigênio que tem esse maior potencial aí de redução, então é para ele que os elétrons vão tender a fluir. Por que não flui direto? É porque a gente precisa de reações enzimáticas. Tá? Cada um desses complexos, eles estão catalisando processos, são enzimas catalisando processos enzimáticos, aí, né, catalíticos, né, de tal forma que a gente vai tendo aí essa transferência progressiva. A natureza fez desse jeito. Em vez de gerar um componente, aí, né, uma enzima aí, que pudesse transferir direto do NAD para o oxigênio, o que ia levar à liberação de uma quantidade de energia muito grande, né? O que para a célula poderia ter implicações aí de natureza catastrófica, né? Então, a necessidade de regulação para preservação da vida, tá? Para minimizar a energia liberada. A energia no nosso organismo ela é sempre tóxica, tá? Mas a energia ela é essencial. Isso é um paradoxo, é um dualismo associado à vida. Tá? Então, nós somos formas de atenuação aí da energia. Quanto mais complexo o organismo vivo, quanto maior a sua longevidade, maior a sua capacidade de atenuar essa toxicidade da energia. São questões importantes aí, né? A gente, às vezes, discute aí aspectos aí evolucionários aí nesse sentido, né? E isso é também assim bastante relevante. Nessas reações aí de óxido-redução, a variação da energia livre pode ser obtida pela equação de Nernst. Tá? Então, essa equação de Nernst, tá? Ela é essa equação aqui, ó, tá? Que eu mostrei para vocês, né? Então, facilmente a gente tendo o número de mol de elétrons transferidos, aí a constante de Faraday, a diferença de potencial, o potencial do receptor menos o potencial do doador de elétrons, né? A gente calcula essa variação da energia livre. Aí a Bianca está perguntando ali, professor, se eu coloco o inibidor do complexo 1, os elétrons são passados ao biquinônio pelo succinato, há ainda a passagem de 4 prótons para o lado externo, tá? Assim como se fosse usado com o complexo 1, tá? Então, vamos ver lá na situação em que ela está discutindo ali, né? Então, eu tenho um inibidor relacionado aqui com essa situação, inibidor relacionado com essa situação. Então, se eu inibir aqui essa etapa, né? Então, essa etapa é onde a gente tem, assim, uma espécie que, em relação ao oxigênio, tem uma maior diferença de potencial, em que a gente tem maior capacidade ou potencial aí para geração de ATP via construção do gradiente protônico transmembrana. Então, se eu inibir aqui, olha só, vai sobrar NADH mais H+, né? Mas eu ainda vou ter esse caminho aqui, ó, tá? Ocorrendo aqui. Ó, tá? Então, esse caminho ocorrendo aqui, ele significa que eu vou estar tendo o lançamento aí de prótons aí para o espaço intermembranar. Tá? Só que, em vez de lançar lá 10 prótons, como que ocorreria se o processo começasse aí do NAD, eu vou lançar lá 6 prótons, né, uma quantidade menor aí de prótons aí nesse sentido, né, de tal forma que isso vai significar uma menor produção de ATP. Né? Então, é por isso que algumas drogas aí de ação inibidora, elas vão ser mais tóxicas. Se eu inibir aqui, ou se eu inibir aqui, tá? Eu vou ter uma manifestação maior aí, né, de toxicidade aí no organismo. Inclusive, isso tem relação aí, né, com os estratagemas, aí, com as questões militares, né? Assim, muitas comparações a gente pode fazer aí
com vários tipos assim de tecnologias, aí, até tecnologias associadas à guerra, aí, né? Então, são coisas importantes aí, com toda certeza. Então, a Bianca viu ali o que a gente estava querendo dizer. Então, eu tenho, assim, a possibilidade de calcular a variação da energia livre, né? E calculando, olha só, se eu considerar que o processo desde o NAD até o oxigênio, né? A variação de energia livre envolvida é de menos 52,6 o quilocal por mol, ou menos 220,1 joule por mol. Tá? Isso assim, se eu considerar 7,3, né, ou 30,5, 7,3 quilocal por mol, ou 30,5 joule por mol, para a formação de um mol de ATP, daria para formar 7 ATP. Na transferência do FAD para o oxigênio, calculando esse valor aí de ΔG, de menos 46,1 quilocaloria por mol, ou de menos 192,9 joule por mol, que daria para produzir 6,3 ATP. Mas não vai produzir, né? Nem aqui os 7 ATPs, nem aqui os 6,3 ATPs. Tá? Então, a partir de um NADH mais H+, nós vamos produzir 2,5 mol de ATP lá, né? A partir do FAD-H2, 1,5 mol de ATP. Tá? E porque, assim, não é toda a energia que tem que ser empatada na produção de ATP. Tá? Então, se você fosse comprar uma coisa e gastasse todo o dinheiro que você tem para comprar aquela coisa e não sobrasse nada, assim, você não tem dinheiro para viver. Tá? Então, o nosso organismo trabalha também desse jeito, assim, ó, né? Você precisa dar energia para a subsistência e para outros processos, né? E vai gastar para adquirir o produto só uma fração, uma percentagem, aí, né? Em condições padrões lá da glicose, né? 30 e poucos por cento da energia, em condições fisiológicas, entre 60% e 70% da energia. Né? Então, se a pessoa empatar mais do que alguma coisa entre 60% e 70% da sua renda para adquirir um bem, por exemplo, né? Assim, vai ser difícil ela subsistir aí, viu? Né? Então, não é uma coisa aconselhável, ela pode ser levada à falência, hein, né? Então, assim, mais uma comparação com essas questões econômicas, aí, né? Então, assim, desde o NAD até o oxigênio, olha só, a energia liberada, menos 220 kilocal, kilojoule por mol aqui, nesse caso específico, né? Energia dada aí em kilojoule por mol, né? Então, para ilustrar também o que eu havia dito anteriormente, tá? O que a cadeia de transporte de elétrons faz com essa quantidade de energia que está sendo liberada nesses processos aí? Ela vai fazendo aí uma poupança de prótons, vai fazendo aí uma represa de prótons, né? Então, assim, uma analogia com a economia, uma analogia aí, com sistemas de geração de energia elétrica, né? E essa poupança de prótons, ou essa represa de prótons, né? Quando os prótons reentrarem aí via esse sistema da ATP sintetase, isso ocorre vinculado a uma liberação de energia. E essa liberação, isso porque assim, os prótons estão indo de onde tem mais para onde tem menos. Tá? Então, espontaneamente, isso tende a ocorrer desse jeito aí, né? De tal forma que a gente tem, então, aqui a conservação da energia sob a forma da produção aí de ATP aí, nesse sentido, né? Então, isso está ligado aí, né, à construção, então, desse gradiente protônico transmembrano no espaço intermembranar, o que vai significar que a matriz mitocondrial ela vai ficar alcalina e essa região aqui ela vai ficar mais ácida, né? De tal forma, uma acidez relativa, uma alcalinidade relativa, de tal forma que, espontaneamente, eu tenderia
a ter a entrada dos prótons para essa matriz mitocondrial. Só que, assim, isso deve ocorrer através de algum tipo aí de transportador, aí, né, de canal, né? E esse canal aí vem a ser aí, sistemas de desacoplamento, a gente pode dizer assim, né? Ou sistemas de geração de ATP e desacoplamento, né? E um desses sistemas é a ATP sintetase. Então, a reentrada dos prótons libera energia que está associada à produção, então, de ATP aí, né? Então, se eu tenho a energia vindo lá desde o NAD, olha só, 4, 8, 2, 10 prótons por NADH mais H+. Se eu ver a energia vindo lá do FADH2, lá do succinato desidrogenase, né? Aí eu vou ter o transporte só de 6 prótons para esse espaço aí de natureza intermembranar. Né? Então, no caso aí do ciclo do ácido cítrico, né, na oxidação de um acetil-CoA, a gente viu que eu tenho aí a liberação de 8 elétrons, né, do equivalente aí de 8 elétrons, de 4 coenzimas de oxidação, 3 NADH mais H+, um FADH2, né? E isso vai ser capaz, então, de ter uma vinculação aí com a associação de 36 prótons. São 3 NADH mais H+, tá? E um FADH2, 3 NADH mais H+, cada um deles lançando 10 prótons, 30, e o FADH2 lançando aí os 6 prótons, né? 6 prótons, 36 prótons. Para produzir um ATP, vai gastar uma quantidade de 4 prótons, tá? De tal maneira que isso vai significar que a gente tem um potencial aí de produção de novos prótons. Tá? Eu, mais uma vez, vou dizer aqui, como eu disse antes, né, que isso é uma aproximação. Tá? Não pode ser exatamente assim, como considerado nesses livros, né? Porque se for exatamente assim, eu vou estar empatando a energia do gradiente transmembrânicos com a geração de ATP. Tá? E se eu empatar, ela vai deixar de ser espontânea. Tá? Então, isso é uma aproximação, certamente. Né? Então, pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Então, a gente não precisa ficar muito centrado aqui nessa relação. Olha só, NADH mais H+, 10 prótons, 2,5 mol de ATP aproximadamente. Tá? E não preciso também arredondar isso para 3, como alguns livros continuam fazendo até hoje. Hein? Tá? Arredondar aqui para 3 e arredondar aqui para 2, em vez de usar 1,5. De tal forma que eu tenho aqui, a partir aí de as moléculas aí de acetil-CoA, né, um acetil-CoA sendo oxidado no ciclo do ácido cítrico, a geração aí de 9 ATPs, né, um processo de oxirredução e um ATP, um GTP conversível em ATP, por fosforilação ao nível de substrato, ou 10 ATP no total, né, a gente viu isso aí, né? A cadeia de transporte de elétrons está sujeita à ação aí de inibidores, né? Então, complexo 1 pode ser inibido por rotenona e tal, complexo 3 por antimicina, complexo 4 por cianeto, azida, monóxido de carbono. O complexo 2 pode ser inibido por malonato, tá? Que a gente já até tinha visto antes lá, né? Inibidor reversível, né? De succinato desidrogenase, tá? Então, são coisas aí relevantes aí com toda certeza. Mecanisticamente, olha só, esse monóxido de carbono, ele, sobre a ação aí, né, do sistema em que ele atua, monóxido de carbono, citocromo oxidase, né, como é que ele atua? Então, esse artigo mostra aqui que é através de um processo em que não altera a velocidade máxima, mas que vai alterar o valor de km. Vai levar aí a um aumento aí desse valor de km, né? Isso constitui aí
característica da inibição competitiva. Olha só, a equação aqui de Lineweaver-Burke para a inibição competitiva. Uma situação em que eu não tenho aqui alteração da interseção, tá? Mas que eu estou tendo uma alteração aí desse valor aí de Km, um aumento aí desse valor de Km, né? Nesse tipo de processo. Então, isso está associado aí à inibição competitiva, né? Como a gente estudou anteriormente, aí, né? Fazendo um link lá com a outra unidade que a gente tinha visto. A azida, em termos lá da citocromo-oxidase, né? Tem um padrão de inibição dessa natureza aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui uma situação em que a inclinação ela não está sendo alterada aqui, né? Então, essa inclinação, essa não é alterada, mas a interseção ela está aumentando. O que significa que a velocidade máxima ela está sofrendo aí uma diminuição, tá? E eu estou tendo também uma alteração aí no valor aí do Km. O Km também está sofrendo aí uma diminuição aí nesse sentido. Então, esse padrão aí de inibição constitui a inibição de natureza acompetitiva ou incompetitiva, né? A gente pode, como a gente viu aí anteriormente, tá? E o cianeto, né? No caso específico aí da inibição da citocromo-oxidase, apresenta um gráfico dessa natureza aqui, ó, tá? Então, a velocidade máxima ela está sofrendo aí uma alteração, aí, uma diminuição, mas eu não estou tendo alteração substancial ali da constante Km. Então, isso constitui, aí, né, o Langer hoje aí vai dizer que é uma inibição mista, né? Mas que, na realidade, é inibição mista, mas é o caso especial aí de inibição não competitiva, né? Então, a inibição não competitiva é um caso aí da inibição mista, tá? Em que o K é próximo de K', o alfa próximo de alfa', né? O Km aparente próximo aí do Km real, né? E só a velocidade máxima sofrendo aí um declínio efetivamente, né? Então, a gente pode detectar esses padrões de inibição. Na nossa cadeia de transporte de elétrons, né? Agentes assim como o cianeto vão interromper tanto a produção de ATP quanto o consumo de oxigênio, tá? Então, assim, a célula viva vai morrer aí, né? Então, se a concentração for suficiente aí para inibir tudo aí para todo lado, aí, né? Vai matar aí o indivíduo efetivamente, mata a célula, mata o indivíduo, se for no organismo vivo, tá? Inclusive, com esse tipo de inibição, né? Assim, se eu interrompi todas as transferências de elétrons, a concentração de NADH mais H vai aumentar. E aumentando a concentração de NADH mais H+, eu vou estar inibindo também, né, o catabolismo energético. Olha só, nem faz sentido também ele ter razão, né? Eu não vou estar tendo nem a produção de ATP, eu não vou estar tendo a transferência de elétrons, eu não vou estar tendo esse consumo de oxigênio, né? E se a concentração no inibidor for alta, o indivíduo está sendo levado aí à morte efetivamente aí nesse tipo de situação, tá? Num outro tipo de situação, olha só, né? Quando você adiciona ADP aí para um sistema que tem respiração de cultura de células aí com respiração ativa, né? Ou no nosso organismo a concentração de ADP aumenta, né? Esse aumento da concentração de ADP aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a produção de ATP. O ADP tem essa implicação aí de natureza regulatória associada ao acoplamento aí da produção de ATP aí, né, via construção do gradiente protônico transmembrânico. Isso porque o ADP ele vai ativar aí, né, várias reações, tá, do catabolismo energético. Então, ao ativar essas reações do catabolismo energético, ele aumenta a produção de NADH mais H+, aumentando a produção de NADH mais H+,
ele vai fazer com que a gente tenda a ter, então, uma produção aumentada de ATP. Isso enquanto o ADP está aumentado. Depois que atingiu ali um equilíbrio estacionário, ali, né, que não é aquela quantidade tão grande de ATP que está sendo necessário, né, aí o processo, então, ele volta aí ao estado aí de repouso, aí, né, com a exaustão aí desse suprimento extra de ADP. O Ronan Teixeira fez uma pergunta que pode repetir, por favor, um aumento de cada inibidor competitivo, um exemplo, cada inibidor competitivo, acompetitivo, misto e não competitivo, né? Então, nas situações aqui em que a gente estava vendo ali, viu, Ronan? Tá? Então, nós vimos, né, que nessas situações aqui da cadeia de transporte de elétrons, né, o monóxido de carbono, a ação dele sobre a citocromo oxidase configura um exemplo de inibição competitiva. Tá? Assim, a ação do malonato sobre a succinato desidrogenase também ia gerar uma curva igualzinha a essa aqui. Então, nesse tipo de curva, olha só, a gente vê aqui que a velocidade máxima ela não sofreu uma alteração, né? Mas eu estou tendo aqui um processo em que o valor de Km está aumentando aí com o aumento da concentração do inibidor. Então, isso é uma situação aí de inibição competitiva, né, que está associada a essas prerrogativas aí que a gente discutiu aí bastante com vocês, né, inclusive com a capacidade aí de reversão através do aumento da concentração aí do substrato aí, né, no caso aí do monóxido de carbono, né? Então isso significaria aí que uma melhora na oxigenação, né? E ela teria aí um impacto positivo, né? No tratamento de uma pessoa com um quadro aí de intoxicação por esse tipo de agente, né? Então isso é bastante relevante aí, né? No caso aí da azida, né? Essa azida, ela é uma espécie, né, que promove aí uma alteração aí na ação aí da enzima, aí, né, da citocromo oxidase, em que há aqui, olha só, essa interseção, tá, é a velocidade máxima. A velocidade máxima está diminuindo. Tá? E a interseção aqui na abscissa vai ser o Km. Tá? E eu estou tendo também aí uma diminuição aí desse Km. Então, isso é um padrão aí, né, típico de inibição de natureza acompetitiva ou incompetitiva. Tá? Então, a azida vai promover uma inibição acompetitiva ou incompetitiva. Tá? Então, é uma situação aí associada a esse tipo de inibição. E aqui, no caso aí do cianeto. Tá? O cianeto, sob a citocromo oxidase, vai gerar uma curva dessa natureza. Então, eu estou tendo aqui, com o aumento da concentração do inibidor, uma diminuição da velocidade máxima, mas eu não estou tendo alteração da constante Km. Então, isso é a situação típica de inibição não competitiva. Tá? E essa situação, ela cabe aí a inibição não competitiva, no que hoje o Langer chama de inibição mista. É uma situação aí, extrema, limítrofe da inibição de natureza mista. Tá? Então, se alguém falar, é uma inibição mista, vocês podem falar, não, é uma inibição mista. Tá? É uma inibição de natureza não competitiva? É uma inibição não competitiva. A inibição não competitiva é um caso limítrofe do processo de inibição mista. Viu, Ronan? Então, mostrei aí os diferentes padrões de inibição aí usando, tá? O que acontece aí na própria cadeia de transporte de elétrons, né? Quando a gente tem a cadeia de transporte de elétrons operando, tá? Uma outra classe de moléculas aí, que não são inibidores, tá? Vão fazer com que eu tenha um problema também aí com a produção de ATP. Então, esses agentes são agentes
chamados de desacopladores. Tá? Então, agentes que vão destruir, vão acabar com a sua poupança, tá, de prótons, que vão destruir a represa de prótons gerada aí no espaço intermembranário, entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. Tá? Então, promovendo aí os mais potentes deles, né, como 2,4-dinitrofenol, a reentrada de prótons para a matriz mitocondrial. Isso fora da ATP sintetase. Tá? É como se tivesse lá a represa, né, e um fazendeiro lá resolvesse usar a água da represa, né, para irrigar a sua lavoura, né? Então, isso ia fazer com que diminuísse a eficiência da geração da energia hidrelétrica, né? E, no caso aqui, vai diminuir a eficiência da geração da energia química do ATP. Né? Então, esse processo aí é um processo de desacoplamento, né, que vai estar fazendo com que a concentração de ADP aumente. Ao aumentar a concentração de ADP, o catabolismo energético aumenta. E aumenta a oferta de NADH mais H+, aqui aumenta o consumo de oxigênio, tá? Só que isso não vai estar levando à produção de ATP. Tá? E assim, como a energia liberada aqui, um dos propósitos dela é levar à conservação da temperatura corporal, se eu aumentar a taxa do catabolismo energético, a temperatura corporal vai tender a aumentar, vai gerar aí um processo aí de febre aí na pessoa, né? Então, sem que a pessoa tenha um processo aí de natureza infecciosa, uma febre quimicamente induzida aí por um agente de natureza desacopladora, né? Então, isso é bastante importante aí, com toda certeza. Então, o 2,4-dinitrofenol, ele pode se dissociar formando esse fenolato, 2,4-dinitrofenolato, que pode ganhar o espaço intermembranar, porque a membrana mitocondrial externa ela é pouco seletiva. Só que, ao ganhar o espaço intermembranar, ele vai se ligar a próton e vai ser transportado para a matriz mitocondrial, levando esses prótons. Então, destruindo o gradiente protônico transmembrânico. E, ao destruir esse gradiente protônico transmembrânico, né, ele vai impedir a formação de ATP. Tá? Eu vou ter aí um aumento da quantidade de ADP, uma aceleração do catabolismo energético, um aumento do consumo de oxigênio, um aumento da dissipação da energia como calor associada a esse sistema, né? Então, é o que está vinculada. Então, aumentou o ADP, porque o ATP não está sendo produzido. O catabolismo energético, que é regulado pelo ADP, num mecanismo que foi gerado para preservação da vida, para que a vida não ficasse à mercê aí, do equilíbrio químico, né? Da lei de ação das massas, né? Da oferta e da demanda, né? Para que a gente pudesse ter uma regulação cineticamente, as enzimas mexem com a cinética dos processos, né, para que eu pudesse favorecer aí, num tempo hábil, a preservação da vida, esse mecanismo, né? Só que, no caso aqui específico, como o ATP não está sendo produzido, a célula vai morrer, tá? E a temperatura corporal ela vai elevar, vai tender a ter necrose. As células, enxergando essa necrose aí, iminente, ativam processos de apoptose. Tá? Então, a morte celular, necrose, apoptose, em vários tecidos em que o catabolismo aeróbico ele é importante. Isso leva à falência múltipla dos órgãos. Né? Então, é a razão pela qual essa droga, né, 2,4-dinitrofenol e outras drogas análogas, né, foram usadas como arma química, né, lá na Guerra do Vietnã.
isso aconteceu, né? E que, hoje em dia, aí, a droga é licenciada aí, né, para uso aí como agrotóxico, aí, né, como defensivo agrícola, como algumas pessoas vão dizer, aí, né, elas se sentem ofendidas aí, com o fato aí de chamar essas espécies aí de agrotóxicos aí, e não de defensivos agrícolas. Normalmente, assim, a pessoa mais ligada aí ao ramo da produção quer usar uma linguagem assim mais protetiva aí dos seus interesses aí, né, para alegar que ela está usando aí um produto que não seja tóxico aí para as pessoas, mas na realidade não é bem assim. Isso é uma questão aí de saúde pública muito importante aí, né, que a gente teria que estar discutindo, né, até diante aí, né, do excesso de licenciamento aí de defensivos agrícolas que nós vamos dizer, né, que ocorreram aí nos últimos anos, aí mais especificamente nos últimos 2 anos aí, né, uma coisa assim absurda aí, né, em termos de mundo de uma maneira geral, né, em termos assim de saúde pública aí, né, que nós precisamos refletir aí sobre esse tipo de prática. Então, o gradiente protônico transmembrânico pode ter uma destinação associada à produção de ATP, mas fisiologicamente ele tem outros destinos aí, né? E esses outros destinos compreendem também aí a produção de calor, a utilização aí de outros sistemas transportadores, né? Eu deixei de colocar aqui, né, o transportador também lá de piruvato, né, para a matriz mitocondrial, né? Então, assim, isso tudo aqui tem já uma cota fisiológica aí, né? Quando você usa lá o 2,4 de nitrofenol e você deixa de gerar aí o ATP, né? Então, assim, esses outros sistemas passam a ficar preponderantes aí, né? E a gente vai ter a geração de excesso de calor, da febre associada ao processo, né? Então, isso é bastante relevante. Assim, essa questão de toxicidade, né, de agentes químicos, de medicamentos, né, é uma preocupação, né? Até porque, assim, a menina lá, a garota, a estudante, né, lá do Reino Unido, estudante de medicina, né, ela foi usar a droga certamente porque ouviu lá o professor falar na aula, né, o professor estava falando lá do efeito benéfico aí, né, e certamente ela talvez, né, tenha perdido ou não tenha dado atenção à questão do efeito tóxico aí da droga, né? Porque assim, tipicamente aí um professor aí de bioquímica que fala aí dessa questão, vai falar também aí da toxicidade. Até por isso eu costumo o tempo inteiro, né, sempre que eu estou falando aí de qualquer coisa, de alimento, já falar também de toxicidade. Da glicose, né, que é bom, mas tem as glicações, né, que representam um problema. E outros processos aí que vão representar problemas aí do nosso organismo. E esse 2,4 de nitrofenol também. Tá? Na literatura aí apareceram trabalhos aí dessa professora aqui da USP, aí, né, mostrando aí, né, que o 2,4 de nitrofenol ele também aumentava a longevidade aí de animais experimentais, né? Então, e alegando que isso fosse a primeira intervenção terapêutica capaz de efetivamente reproduzir os efeitos fisiológicos, metabólicos e sobre a duração da vida, né, da restrição calórica em animais experimentais, em mamíferos saudáveis, né? Então, essa história está ligada a isso, né? De fato, assim, essa sobrevivência. Alô? Vocês estão me ouvindo aí? Parece que eu recebi uma mensagem aqui que a conexão foi perdida. Estão me ouvindo, né? Tá. Então, apareceu uma mensagem aqui falando que a conexão tinha sido perdida aqui. Eu fiquei preocupado aqui, que não estivesse falando aí para ninguém de repente. Obrigado aí pelo retorno. Viu? Travou um pouquinho, mas voltou, né? Então, excelente. Então, assim, quando a gente tem
essa curva típica aqui de sobrevivência dos animais experimentais, eu vou ter aqui o que é chamado de longevidade média, né? E a longevidade média aumenta com o BNP. Mas não aumenta, tá? As pessoas, assim, uma visão só do número, entendeu? É o que está acontecendo hoje aí, né? Na análise de efeito de droga, né? A pessoa só vê o número, não vê a estatística, e a estatística certa por trás do processo. Aqui o número aumentou, mas estatisticamente não foi diferente. E aqui no meio, o número aumentou e a diferença foi significante estatisticamente. Então, significa que a longevidade média do animal experimental, aí, né, ela pode sim ser aumentada, mas isso é muito perigoso, né, porque a droga ela tem um potencial tóxico bastante elevado. Né? Ela fala lá que imita benefício da restrição calórica, certamente, mas não todos eles, olha só. A restrição da ingestão de energia na alimentação, numa curva de sobrevivência, tá? Ela aumenta bastante a longevidade média e a longevidade máxima. Deixa eu dizer para vocês, isso é outra coisa assim fabulosa, fantástica, aí, que a gente tem que entender de uma outra maneira, e que a gente vai estar lidando com isso daqui para frente, que é a questão do excesso de energia na alimentação contribuir para a doença degenerativa, crônica degenerativa e diabetes, aterosclerose, processos demenciais, câncer, e através desses processos diminuir a longevidade da população. Tá? Então, isso é bastante relevante aí, com toda certeza. Tá? Então, a restrição de energia, ela tem um potencial maior. Se as pessoas querem aí, viver mais, melhorar aí a longevidade, né? Então, uma intervenção interessante é adequar a ingestão energética, não ingerir um excesso de energia. Tá? Até assim, a gente não é um indivíduo isolado na sociedade, né? Nós estamos assim numa situação de equilíbrio em estado estacionário, de um elo dinâmico com o ambiente, de homeostase com o ambiente, né? A homeostase ambiental, social da energia seria, então, o mais adequado aí, né, para beneficiar todos, né, elevando aí a longevidade média, a longevidade máxima. Então, isso é bastante relevante aí, né? Intervenções aí de natureza genética, aí, né? Aumento de cópias, né? De enzimas antioxidantes em animais experimentais, também são intervenções aí que já há bastante tempo aí têm sido mostradas capazes aí de aumentar a longevidade média, máxima de animais experimentais. Então, o 2,4-dinitrofenol, ele pode, né, ter esse potencial de aumentar a longevidade média, mas a expectativa de seu uso tecnológico nesse sentido, ela é praticamente zero, exatamente como a expectativa do uso terapêutico para perda de peso 2,4-dinitrofenol, porque a toxicidade ela é muito grande. Tá? Então, é o que a gente precisa ver aí quando a gente analisa uma determinada droga. Né? E essa história aqui de que nós vamos usar porque está sendo bom aí para tratar essa doença aí, né? Assim, precisa ver a toxicidade. Né? Então, algumas drogas aí da moda aí nessa pandemia, né? Especialmente aí, uma delas da moda nessa pandemia, na situação padrão, na situação problema aí que vocês vão estar disparando hoje aí, né? Nós vamos lidar aí com essa droga. Essa situação problema vai fazer vocês se voltarem um pouco aí também para essa droga da moda aí, né? Da moda, assim, para alguns setores aí da sociedade aí, né, que estão fazendo a apologia aí dessa droga, né? Então, assim, vocês vão ter uma oportunidade aí
de entender um pouco mais aí essa preocupação desse professor aqui. Assim, eu preciso disso, né? A gente tem um compromisso aí com a educação médica, com a formação de profissionais aí que vão lidar aí com a saúde pública, e o profissional ele precisa ter conceitos aí, o profissional médico bastante arraigados, sólidos dessa questão aí de toxicidade, de segurança do uso aí de medicamentos, né? O que tem sido assim bastante descuidado aí na situação problema. Então, a revisão que eu tinha para fazer para vocês é essa aí, né? Então, não significa o fim aí, né? A história continua e a luta continua. Hein? Nós vamos estar falando aí dessas questões aí durante todo o nosso módulo aí das moléculas aos tecidos, né? Então, fizemos aí, cumprimos aí esse compromisso aí que tínhamos feito com vocês aí, tá? Então, está feito, né? Eu acho que a gente pode até ir ficando por aqui, né? Então, tem uns usuários, se alguém quiser dizer alguma coisa, então eu vou salvar aqui o nome dos usuários, né? Então,